Essa mensagem aí se originou por causa de dúvidas de abençoados. Então teve um em particular que me procurou e me fez essa pergunta. Por quê? Porque sempre em nossas mensagens nós temos o costume de falar que houve dois Jesus. E isso é acentuado quando, ao examinar as cartas de Paulo, encontramos Paulo falando que havia um evangelho exclusivo dado a ele, pelo outro, por Jesus que ressuscitou. Afinal, Jesus de Nazaré não era o mesmo que Cristo Jesus? É essa questão que nós vamos abordar a partir de agora. Queridos, vamos então responder a um abençoado que me procurou. Está aí o abençoado Rony Mariano. Ele falou, né? Eu fico um pouco confuso quando você fala de Jesus de Nazaré. Qual a diferença entre Jesus de Nazaré e Cristo Jesus? É interessante essa pergunta. A primeira coisa que nós precisamos estabelecer para entender Jesus de Nazaré e Cristo Jesus, a primeira coisa é entender quem foi Jesus de Nazaré. Aí, entendendo Jesus de Nazaré, nós vamos entender que Jesus de Nazaré morreu para um determinado fim e Cristo ressuscitou. Sendo que Cristo ressuscitou para um propósito. Jesus de Nazaré nasceu para um propósito, Cristo Jesus para outro propósito. Então, quando nós falamos de propósito. Então é interessante a gente estabelecer, conhecer um pouco sobre Jesus de Nazaré. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, nos informa um pouco sobre Jesus de Nazaré. E ali diz assim, olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, aí atenção, nascido sob a lei. Então Jesus foi um homem que nasceu em Israel, seus pais eram da religião do judaísmo e, consequentemente, Jesus também era judeu. O que ele veio fazer, Jesus de Nazaré? Ele veio remir os que estavam debaixo da lei. Aí Paulo fala assim, a fim de recebermos a adoção de filhos. Logo, tudo que Jesus fez tinha a ver com o judaísmo. Jesus de Nazaré, homem. Vamos ler Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6, que mostra um pouquinho do ministério de Jesus de Nazaré. Aí Jesus está comissionando seus discípulos, e enviou seus discípulos para anunciar o reino de Deus. E diz ali, ó, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei em cidade de samaritanos. Se nós vivêssemos naqueles dias de Jesus de Nazaré e não fôssemos de Israel, nós seríamos considerados de gentios. Então Jesus foi bem claro, olha, não ireis pelo caminho dos gentios. Se você trocar gentios por Brasil ou qualquer país que você queira, você vai entender, não ireis pelo caminho dos brasileiros. Não ireis pelo caminho dos portugueses. Não existia ainda, só estou falando hipoteticamente, para que você entenda. Nem entrarei em cidade de samaritanos. Aí você já sabe o que houve ali entre Israel, né, e os samaritanos, israelitas e samaritanos, judeus e samaritanos. Eles não se falavam. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o ministério de Jesus de Nazaré foi direcionado quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, vamos ver mais uma passagem agora. E o contexto dessa parte é que uma mulher gentílica estava incomodando a todos, querendo que Jesus fizesse um milagre para ela. E todos, para se verem livres da mulher, disseram a Jesus, cura essa mulher. Aí olha só o que Jesus respondeu, Mateus capítulo 15, versículo 7, e diz, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais uma vez Jesus fala que o ministério dele estava direcionado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Tudo isso tem um motivo, tá? Essa mulher desesperada, mais gentia, mais brasileira, mais americana, mais alemã, a mulher adorou a Jesus e se jogou nos seus pés. Veja a atitude de Jesus de Nazaré. Versículo 26 aí no mesmo texto, no capítulo 15. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher e os gentios e os brasileiros, os portugueses, alemães, de cachorrinhos. Mas teve um motivo. Depois Jesus falou que aquele que não abandonar a sua família não era digno dele. Jesus também disse que ele não veio trazer a paz e sim espada. E por que Jesus de Nazaré fez e agia assim?
Porque Jesus de Nazaré veio para trazer juízo a Israel, trazer a espada a Israel, trazer o fogo a Israel. Então era para os judeus se arrependerem de suas obras más. Que obras más os judeus faziam? Jesus, quando entrou em Jerusalém, que ele falava? O que ele falou? Ó Jerusalém, que mata os profetas, mata todos que eu envio a vocês. Não é verdade? Então estava chegando o tempo do reino de Deus. E para entrar neste reino, os judeus teriam que entender que a lei de Moisés acabou, porque ele também veio remover a lei. E ao remover a lei de dois povos, israelita e gentios, de fazer um só, quando ele acaba a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés só poderia ser cumprida na sua integralidade, na sua forma total, se você fosse de Israel. Se você se convertesse sendo gentio, porque havia essa possibilidade, você não tinha acesso a cumprir a lei toda. Você nem entrava no templo, meu irmão. Você ficava de fora no quintal. Era assim. Jesus de Nazaré veio remover a lei. E a entrada nesse reino só seria possível sem a lei. E somente pôde acessar o reino através do quê? Da fé. Dessa fé que nós estamos falando há alguns dias em mensagens aqui no canal. Então, quando Jesus de Nazaré morre, ele consuma estas obras que eu falei para vocês. E Jesus de Nazaré não foi cristão. Tudo que Jesus fez, quem imitar o que Jesus fez, vai estar fazendo o judaísmo. Por isso que nós não imitamos o que Jesus fez. Nós imitamos o que Cristo ressuscitado deixou escrito. E para você saber aonde Cristo deixou algo escrito quando ressuscitou, você tem que ir a Paulo. E ir a Paulo você só vai através da fé, que não é de todos. Então, quando Jesus ressuscita o quê? Cristo Jesus. E Paulo diz que ele era o outro. Jesus era o outro, o que ressuscitou dos mortos. Romanos capítulo 7, versículo 4. Diz ali, ó: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo serviu para isso. Para que sejais de outro. Que outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então aparece Paulo no cenário, que não teve contato com Jesus de Nazaré, não teve contato no véu de Jesus de Nazaré, porque todos que tiveram contato com Jesus de Nazaré ficaram retidos ali naquela glória. Por isso que Jesus de Nazaré tratou o gentio, a gentia, daquela maneira, porque não podia misturar. Jesus não poderia ter chamado a Pedro? Não seria mais fácil? Pedro não mandou matar ninguém. Ainda tem esse complicador, né? Porque Paulo foi assassino dos judeus messiânicos. Aí Cristo chama a Paulo, que não teve contato com ele, e anuncia a partir dali, a partir da sua ressurreição, a quem todos deveriam seguir. Vocês querem ver uma das provas que haviam dois evangelhos naqueles dias? Vamos ver, eu tenho falado isso muito aqui no canal, os abençoados sabem disso. E diz assim, olha: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, falou Paulo, como a Pedro da circuncisão. Então aí estão os dois evangelhos. Aí está Jesus de Nazaré, representando a circuncisão, agora através de seus discípulos, que ele comissionou os discípulos. E aí também está o evangelho da incircuncisão. O que significa isso? O evangelho dado a outrora os gentios, mas agora aos filhos de Deus, o evangelho da graça. Então Paulo diz que não devemos imitar a Jesus de Nazaré. Ele usa o termo conhecer, veja. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Jesus de Nazaré, a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Por quê? Porque não é mais Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi para um fim. Agora é Cristo Jesus, o outro. Inclusive Paulo, em várias partes de suas cartas, Paulo deixa claro que o ministério dele sempre foi direcionado aos gentios. E os gentios naqueles dias estavam o quê? Sendo renovados, recebendo a adoção para serem filhos de Deus. E Paulo mandou nós o imitarmos, hein? Jesus de Nazaré também não falou? Mas Jesus de Nazaré falou a quem? Aos gentios? Acabei de provar para você que não. Jesus de Nazaré, quando falou para imitar ele, estava falando para os judeus, porque o ministério dele era para Israel. Se você quer imitar a Cristo Jesus ressuscitado, tem que ser imitador de Paulo. Mas como é que eu vou fazer isso, André? Através do evangelho da graça. Está aí Paulo falando, né? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E uma das provas em que Paulo recebeu o evangelho da graça, ele relatou isso em 2 Coríntios capítulo 12, eu vou botar para vocês, quando ele relatou que foi ao terceiro céu, né? E hoje nós devemos seguir a ele, a quem foi ao terceiro céu e recebeu aí a bússola, recebeu o norte a quem seguir. Mas o sistema religioso aqui passa batido nisso aqui.
Ou por ignorância, por não entender, ou por não querer entender. Está aí Paulo relatando, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos... Aí tem uma parte aí, abençoados, que está entre parênteses, porque o que está entre parênteses não está escrito no original, mas eu vou ler para vocês. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Entendeu aí o que Paulo recebeu? Você sabe que quando Paulo... O que quer dizer inefável? Algo que não é compreendido. Então, até os dias de hoje, para muitos, o Evangelho da Graça está encoberto, está como palavras inefáveis. Por isso que o sistema religioso não nos entende. Porque seguimos a quem? A Jesus de Nazaré? Não. Seguimos a Cristo ressuscitado. E o que Paulo recebeu foi tão poderoso que ele dizia o seguinte, olha só: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O meu evangelho, Paulo, o meu evangelho. E é isso que o evangelho da graça faz. Ele julga os segredos dos homens. Ele discerne a intenção dos homens. Esse evangelho, ele vai até juntas e medula. Não foi isso que ele disse em Hebreus capítulo 4, versículo 12? Pois a palavra de Deus... O que é a palavra de Deus que Paulo está se referindo? Paulo não está se referindo à lei. Paulo não está se referindo a Taná, a Bíblia judaica. Não. Paulo recebeu essa palavra de Deus quando ele tomou um chá das 5 com Cristo. Aonde? No terceiro céu, conforme eu coloquei ali. E o terceiro céu, nós podemos entender que são níveis de conhecimento, sendo que houve um arrebatamento de sentidos no caso de Paulo. Por isso que ele ficou meio atordoado, não sei se no corpo, fora do corpo, enfim. Ele foi tomado e ele foi levado a um nível de conhecimento, que ele fala que é coisas inefáveis. Então Paulo, quando está se referindo em Hebreus 4:12, ele está falando que a palavra de Deus é o que ele recebeu, não a Bíblia judaica, não. Porque antes, quando Paulo escreveu isso aí, só existia a Bíblia judaica. Você está entendendo? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é a palavra de Deus? O evangelho que ele recebeu. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga o quê? Os pensamentos e intenções do coração. Por isso que o homem é julgado por essa palavra, porque ela revela quem você é. Ela te põe quem você é. Ela revela a tua verdadeira identidade espiritual. Estamos entendidos, abençoado? Ficou claro aí para você por que nós falamos, né? Por que nós falamos que nós seguimos a Cristo Jesus, não a Jesus de Nazaré? Nós não estamos desmerecendo Jesus, muito pelo contrário. Nós estamos enaltecendo, nós estamos dando foco. Nós estamos trazendo o ministério de Jesus inteligível para o mundo, Jesus de Nazaré, de forma inteligível, para que você entenda quem foi Jesus de Nazaré e a quem você deve seguir, a Cristo ressuscitado. Só que o sistema não apoia isso. Por que o sistema não apoia isso? Porque eles estão baseados o quê? Em cima da pedra de escândalo, que é Jesus de Nazaré. Aí já pensou? Aí eles vão ter que fazer, sabe o quê? Eles vão ter que aprender com a gente aqui. Então, o orgulho, muita coisa, né? Muita coisa em jogo aí. Por isso que muitos não aceitam o evangelho de Cristo ressuscitado, entregues ao apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, e que não é ler, é entender. E você só entende quando você escuta o verdadeiro. Não é por ler. Lê, depois você vai. Depois pega esses versículos aí e leia todo o capítulo lá. Você vai ver a luz entrar na tua vida. Agora, se você ouve um evangelho distorcido, o teu ensino, o teu entendimento vai ser distorcido também. Tá bom? Graça pura, chamados para fora. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe.